Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de quarta-feira, 5 de janeiro. O Senhor Deus, na sua bondade, vem ao nosso encontro. Estejamos disponíveis meditando a palavra do Senhor. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, Jesus subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados a remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Meu querido amigo, minha querida amiga, a nossa vida, sem o auxílio divino, parece muitas vezes vazia e sem sentido. Não nos entregamos totalmente ao Senhor, o nosso Deus. Por esta razão é que a nossa vida, ela muitas vezes se parece vazia e sem sentido. Sentimos-nos como os discípulos que atravessavam o mar, sem a presença de Jesus, cansados de remar e ainda ventos contrários. Será que muitas vezes a sua vida também ela não se apresenta desta forma? Hoje, Senhor Jesus, nós vos pedimos, dê-nos o dom da coragem, fortalece-nos em nossa jornada. Queremos a sua presença, a fim de sentirmos-nos em segurança. Fazei com que os ventos da discórdia, da desilusão, do sofrimento, da angústia, deixem de soprar em nossa direção. E ainda, Senhor, que nós tenhamos em nós o ânimo, a força e, sobretudo, a coragem, esta que solicitastes aos seus discípulos. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E que ao mesmo tempo, Senhor Jesus, nós tenhamos a mesma disposição que tivestes, subir ao monte para rezar. Seja também este o nosso compromisso, não somente o de pedir a coragem, mas termos também a mesma graça que tivestes de subir ao monte para rezar. Que a oração permeie a nossa vida, a fim de que a coragem esteja imbuída em nosso coração, a fim de vencermos todas as tribulações. Um bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Que o Senhor se faça em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.